Exatamente 22 horas e 4 minutos deste domingo, eu vou atualizar o Twitter procurando a notícia de que o Santos já demitiu o Pedro Caixinha. E eu ainda não achei essa informação. Bom, o Caixinha precisa ir embora. E claro, esse pós-jogo de Fluminense 1, Santos 0 vai ser todo em cima do que o Santos e do que a sua comissão técnica não conseguiu entregar em momento nenhum do Campeonato Brasileiro até agora. Porém, eu vou ainda manter um pouco de esperança e ser coerente na minha fala. Eu continuo achando que esse time não é tão ruim como ele está pintando ser. Eu ainda acho que esse time bem treinado pode render melhor. E eu não falei, como eu falei no jogo do Vasco, que o Santos tinha condição de vencer o jogo e tinha mesmo, e perdeu em duas bolas, em duas bobagens que fez individualmente, que o time do Vasco não criou nada o jogo inteiro, e o Santos vai terminar o campeonato na frente do Vasco. Tinha ali alguns erros que precisavam ser corrigidos. Erros esses que aconteceram de novo no jogo contra o Bahia. Hoje, o Santos voltou a jogar mal, mas mesmo assim não foi amassado pelo Fluminense. Perdeu o jogo numa última bola desviada num chute ali do cara do Fluminense. O que não quer dizer que o Santos merecia ter vencido o jogo contra o Fluminense. O Santos não mereceu e não jogou para vencer hoje. O Santos entrou com uma proposta hoje para não perder. E como tudo que o Santos tenta não dá certo, obviamente perdeu o jogo e vai perder o seu técnico em algum momento, espero que ainda deste domingo. A gente pode falar depois das opções que tem por aí. Não tem lá tanta novidade desde a última vez que se falou em técnicos vindo para o Santos. Mas para momento, eu acho que a gente tem algumas reflexões a fazer. A primeira delas, claro, é que o trabalho do Caixinha não deu certo. A proposta que ele tentou levar não funcionou, não deu fit com o time que ele tem na mão. E não é por conta de não ter o Neymar. Justamente por não ter o Neymar é que ele deveria ter tido um trabalho melhor. Porque com as peças que ele tem, ele poderia fazer algo melhor. E de novo, eu sei que tem muita gente que agora vai aparecer em tudo que é canal de Santista para falar que vai cair, o time do Santos é horroroso, vocês não conseguiram ganhar do Vasco, que falaram que tinha a obrigação de ganhar lá, e tudo isso tem uma certa verdade em tudo. O momento do Santos é de time que vai cair. O Santos tomou um gol de time que cai, vai cair para a segunda divisão. Último lance, a bola desvia no tornozelo do cara e mata o goleiro. Conseguiu fazer a virada em casa no último jogo e toma o gol de empate numa bobagem da zaga. Então, assim, é, tem o roteirinho para momento. Só que tem o fato de que esse time não é tão ruim assim. E eu nunca falei que esse time vai brigar lá em cima e vai brigar por título brasileiro. Teria que acontecer muita coisa ao mesmo tempo para o Santos poder querer brigar por título. Mas eu acho que ele pode brigar por algo melhor do que hoje, zona de rebaixamento. E aí, por algo melhor, décimo, um oitavo, uma pré-Libertadores, pode ser algo factível para se pensar. Evidente que hoje, perdendo para o Fluminense, conquistando um ponto em 9 disputados, é meio maluquice você falar que esse time é bom. É óbvio que o momento e o recorte de 3 rodadas não dão para a gente nenhuma perspectiva de que esse time é bom. Ninguém é estúpido a esse ponto, né? Fora alguns que vêm nos comentários achar que é isso que eu estou falando, mas não é. Uh, Aí começam algumas movimentações que a gente precisa entender e a gente tem que cobrar algumas mudanças de elenco. E não estou falando de contratação, estou falando de postura. E aí eu fiz uma lista de jogadores, que não é muito meu habitual de fazer em pós-jogo, mas eu vou começar. Primeiro, com a escalação do time. Eu trouxe no pré-jogo, se você quiser dar uma olhadinha aqui, algo, do que eu achava que ia acontecer nesse jogo do Fluminense.
Claramente o Caixinha fez uma proposta para se defender e tentar brigar por uma bola e conseguir uma bola porque ele estava com medo de perder o emprego. Então ele jogou, primeiro, com os veteranos e tirou todos os moleques de campo e colocou uma formação tática mais defensiva, né? Tinha ali o Tassiano como um cara que ia tanto estar como um terceiro homem de meio campo, como um cara mais avançado na ponta direita. Eu acho que até o Tassiano não foi mal, mas como a proposta do Santos foi mal montada, ele rendeu menos. E aí você explica por que ele saiu no intervalo. O Léo Godoy, que foi outro cara que entrou, ele não comprometeu, ele não foi mal. Acho que fez um jogo razoável, não se criaram tantas coisas ali na lateral direita. Não foi tão diferente do Sherman, para ser justo, com o Léo Godoy, que é horroroso. Mas o Sherman não estava fazendo nada de tão melhor para garantir que ele tenha que ser o dono lateral direito. Então você bota um, bota outro, dá meio que na mesma. O Pituca, eu acho que ele poderia ter feito um jogo melhor, até porque estava jogando ali mais uma função defensiva, que é onde eu acho que ele funciona melhor. Agora, esses três caras entraram numa formação que a gente viu talvez a primeira vez no ano e que a gente sabia que ia sofrer muita pressão e ia ser muito exigido. Fato que aconteceu, o Fluminense atacou mais que o Santos, mas não gerou tantas oportunidades claras de gol. O problema é quando você começa a ir em alguns jogadores específicos e você vê que a situação desses caras foi ruim, a atuação desses caras foi muito ruim. Começo pelo que está todo mundo falando e pelo que todo mundo mais fica irritado de terminar o jogo novamente. O Guilherme. O Guilherme hoje ele não atacou, ele não recompôs, ele não abriu jogada, ele matou contra-ataque e teve uma bola que ele teve a pachorra de dar uma tijolada na frente dentro da área e cobrar o Neymar de sair correndo atrás da bola. Uma bola que foi direto pela linha de fundo. Ele não pode mais ser titular. Mas ele, inacreditavelmente, tem um parente dentro de campo, que é o Schmidt. Tanto o Guilherme quanto o Schmidt, ambos da família Amado, eles não têm lugar cativo nesse time do Caixinha, ou tinham até hoje. Continuo na expectativa de que o Caixinha já tenha sido mandado embora. O Schmidt ele não tem intensidade para marcar, ele não tem velocidade para sair jogando, ele não tem técnica para sair jogando, e ele todo mundo dribla ele. É um volante que não faz função de volante. Ele não interrompe ataque e não ajuda a criar. Ele não ajuda na defesa e não ajuda a criar no ataque. Então, sim, fica muito difícil explicar o que o Schmidt agrega para esse time. Esses dois, para mim, que terminaram o jogo, são o reflexo do trabalho do Caixinha. As benditas convicções que treinadores têm. A zaga, para citar o Gil e o Zé Evado, não acho que fizeram nada de absurdo. Acho que até certo ponto, a composição com os quatro ali, Escobar, Zé Ivaldo, Gil e Léo Godoy, como eles não subiram muito, porque o Santos só jogou atrás, e fazendo só a função defensiva, não foram lá muito mal. Mas é evidente, né? Você acaba tomando um gol, não dá para achar que foi uma beleza, né? Aí, a gente vai para a parte ofensiva do negócio. O Roleiser. O que eu pego do Roleiser, eu não acho que o Roleiser seja esse craque todo que pintaram. Eu acho que a gente gastou uma grana por um cara do Benfica que não é isso tudo. E eu acho que em algum momento a gente vai ter que realizar esse prejuízo. Só que eu também acho que o Roleiser entra naquela lista de jogadores jovens, se eu não me engano ele tem 24, que só tem uma oportunidade para fazer tudo dentro do jogo e se ele não faz, ele sai. Eu não vejo necessidade do Roleiser ter saído no meio do campo. Para mim, ele poderia ter ter caído para a ponta direita, o Tassiano ter virado 9 e o Neymar ter entrado para fazer a meia. E ter ficado ele, Guilherme e Roleiser, ele, Guilherme e Neymar no meio campo. Poderia ter feito, mas o Caixinha já tirou. E tirou porque ele queria usar tudo que ele tivesse de melhor para poder salvar o próprio Rabicó. E complicou o negócio inteiro, porque ele tirou o Roleiser para colocar o Soteldo, que não tinha condição de jogo, só poderia ter sido poupado ou poderia minimamente ter entrado faltando menos minutos para o jogo acabar, mas entrou logo no começo do segundo tempo
sentiu e saiu. Eu acho que o Rolês ainda tem chão. Eu testaria, por exemplo, ele de novo como um meia, como a função de 10. Eu tentaria até uma formação com 2 meias, o Neymar e ele, jogando com os pés trocados. E botaria alguém próximo do Tiquinho, que pode ser o Soteldo, para tentar uma tabela, para tentar um drible, para tentar uma bola, ou até mesmo inverter o Soteldo com o Neymar e deixar o Neymar mais perto do gol. Enfim, acho que aí, assim, como o técnico não muda e não pensa em nenhum tipo de repertório, acaba acontecendo esse tipo de coisa. O Neymar voltou, fez o que pôde. Foi o único cara que chutou no segundo tempo. O cara que não tinha mal tinha uma perna, foi o cara que conseguiu chutar. Ele me parece estar sentido com essa história toda, pela declaração que ele dá no fim do jogo. Eu acho que ele vai, obviamente, mexer os pauzinhos para que o próximo técnico seja, primeiro, do agrado dele e, segundo, seja de alto nível. Eu acho que fica entre Dorival, Tite e São Paulo. Eu não sei quem é mais fácil, quem é mais difícil de trazer. Eu acho que talvez dos 3, o menos provável é o Tite. E acho que pela identificação com o Corinthians. O Dorival, mesmo sendo recente que ele saiu da seleção, eu acho que ele toparia para tentar tirar esse negócio de cima dele de que ele é um técnico de segundo nível. E acho que o São Paulo ele vem com aquela bala de dinheiro que toda vez pedem para ele. Quer dizer, que ele pede, né? Não o que pedem para ele, ele pede. Mas assim, o Neymar era o que tinha para momento. Jogou até mais do que estava planejado. Não conseguiu fazer tanta coisa, joga muito para trás. Eu não gosto que ele jogue para trás, porque eu acho que ele sofre muito com falta. Todo mundo faz revezamento para bater nele e ele não consegue criar tanta coisa. Apesar que ele achou um lançamento para o Verón, que vai estar na listinha aqui, daqui a pouco eu falo dele, que foi coisa de cinema. Soteldo, eu tenho só um parênteses para falar. Evidente que baseado em todos os meus não anos de medicina. Mas eu achei estranha a saída do Soteldo. Eu sei que ele estava baleado, eu sei que ele pode ter sentido e vai ficar talvez um tempo aí fora. E o que vai garantir para o Guilherme mais uma sequência, a menos que o próximo treinador entre e resolva mudar o esquema. Mas o Soteldo me deu a impressão que do jeito que ele saiu, meio que caminhando, meio que trotando, meio que botando a mão ali, sei lá, eu tive a sensação de que ele já estava puto com a situação de estar como reserva, mesmo não tendo condição de jogo, tá puto de ter sido colocado na ponta direita, sabendo que o Guilherme tá mal e ele poderia ter jogado na esquerda. E acho que, assim, o Soteldo, conhecendo o caráterzinho dele, não é difícil imaginar que ele tenha falado que sentiu para dar uma ferrada no Caixinha. Mas, minimamente, te perde o cara por pelo menos umas 4 semanas. E para fechar, eu quero falar do Verón. O Gabriel Verón, ele conseguiu tropeçar na bola 2 vezes, no melhor estilo Lucas Braga, não tem, parece que, forma física. E o que mais me chama a atenção do Verón ter sido colocado no jogo é que o Barreal saiu da condição de titular camisa 10 para a terceira opção do banco. O que mostra que, para mim, de novo, o Caixinha jogou esse jogo inteiro em cima da perspectiva de vamos entrar para não perder, porque se não perder, eu tenho algum argumento para ficar mais uma semana. Se perder, aí já era. Foi o que aconteceu e acho que ele deve cair agora. Mas, enfim, acho muito complicado o Barreal não ter sido colocado no jogo e o Verón tá nessa situação lamentável. Foi uma contratação ruim. E agora, só para falar que a gente não teve nada de divertido nesse jogo, eu queria falar sobre o Galvão Bueno narrando esse jogo do Santos. O nível de caduquice que está o Galvão Bueno é inacreditável. E aí é só para fazer uma piadinha. O Galvão Bueno é um narrador hoje, que vale a mensalidade do Prime. É a única coisa que é compatível nessa coisa. Ele falou que o jogo era do Corinthians, porque o Santos estava com aquele uniforme horroroso, que eu acho que o Santos devia ser proibido de jogar assim. Porra, se tem a merda do uniforme amarelo, joga de amarelo. Não fica jogando com aquela camisa amarela horrorosa, joga com camisa amarela. O Santos não jogou com uniforme listrado, beleza, joga com qualquer outra camisa. Mas não com camisa branca, calção e shorts preto. Isso não. Ó a zica que deu. Perdeu por causa do uniforme. Pronto. E é claro, né? Além dele ter falado
que o Santos era o Corinthians alguns milhões de vezes e pediu desculpa e viu a vergonha que ele passou. Até é meio constrangedor uma hora que ele sabe que falou bobagem, que ele sabe que vai ser cobrado por conta disso. Além disso, show de erro de nome de jogador, né? Zé Hinaldo, né? Uma hora ele falou que não sabia se era David Washington ou Davi Washington, sendo que o David escreve com D-I, D-I, não é nem o Davi, como escreve com A, é com E-I. É assim, fora a forçação pro pênalti do Canóbio também, que, nossa, ele ficou indignado. E outra, ele viu um jogo do John Arias, que é ótimo jogador. Eu não vi esse jogo inteiro. Se você é torcedor do Fluminense, ficou até aqui nesse vídeo e você viu a atuação do John Arias, escreve para mim nos comentários se você achou que ele foi tão bem assim, como o Galvão falava. Eu não acho que ele jogou mal, mas eu acho que ele não foi tão bem assim. Mas de qualquer maneira, fica aí. O registro de que o Galvão Bueno realmente coroou essa última atuação do Caixinha, se Deus quiser, como técnico do Santos, porque olha, foi de doer. O Santos não criou nada, não fez absolutamente nenhum papel dentro do jogo e sai com a sua segunda derrota em 3 jogos, o seu único ponto conquistado na Vila Belmiro agora, e já está no Z4. Mas vamos pensar positivo. Talvez agora nessa entrada de semana as coisas se renovem aí e o Santos tenha uma sobrevida. Quarta-feira joga contra o Atlético, jogo complicado, mas agora não tem mais conversa. Com técnico, sem técnico, com treinamento, sem treinamento, tem que conquistar 3 pontos. Senão, vai se afundando mais. E tem hora que nem Neymar vai salvar. Nem notícia boa fora de campo vai salvar. E o Santos está amanhã fazendo aniversário. E hoje está nessa crise do cacete. Mas enfim, fruto desse trabalho da diretoria, que é muito mal feito. Que foi feito de qualquer maneira, que foi colocado, foi feito nas coxas, como sempre, reflexo do que é o Marcelo Teixeira como presidente de clube. Vamos ver se a hora do Neymar salva a gente daqui para frente, beleza? Peço para você que ficou até aqui para dar o like, para também se inscrever, pode deixar no comentário, até a sua corneta é bem-vinda no vídeo de hoje, tá bom? Respondo todo mundo que está me escrevendo por lá. Estou de volta no próximo episódio do meu canal do Santos, espero que com uma notícia de novo técnico. Um abraço, tchau.